Mineração de processos. Realização contínua de valor em sua jornada de automação. A evolução das expectativas dos clientes, a intensificação da concorrência, a mudança da dinâmica do mercado e a expansão da cobertura regulatória exigem que as empresas construam modelos de negócios enxutos, resilientes e ágeis. As empresas enfrentam diversos desafios em suas jornadas de automação e transformação digital. Identificar e sustentar um pipeline saudável de otimização de processos e oportunidades de automação permanecem como barreiras fundamentais para a realização de escala e valor. Os desafios na criação de um pipeline de automação. 4 requisitos-chave. Abordagem baseada em fatos para descobrir como os processos se encontram nos níveis macro, que são os fluxos de trabalho organizacionais mais amplos, e nos níveis micro, atividades em nível de tarefa ou usuário final. 2. Capacidade de identificar o potencial de otimização e automação de processos de forma integrada. 3. Visão holística do retorno sobre investimento, indo além da redução de custos, ao mesmo tempo em que se prioriza as oportunidades de otimização de processos e automação. 4. Capacidade de monitorar continuamente o impacto real e o retorno sobre investimento das iniciativas e das automações implementadas para validar e refinar o pipeline de transformação e o roteiro de forma ágil. A necessidade de mineração de processos. A mineração de processos ajuda a superar as limitações das técnicas manuais e nos desafios na construção de um pipeline saudável, desde que siga uma abordagem baseada em fatos, forneça maior profundidade e amplitude de informações, seja mais fácil de escalar e mais econômico do que as técnicas manuais, e permita o monitoramento contínuo no desenvolvimento do processo e do retorno sobre o investimento. As técnicas de mineração de processos podem ser classificadas em 3 categorias. Primeiro, a mineração clássica de processos. Segundo, a mineração de processos de desktop, também chamada de mineração de tarefas. E terceiro, a mineração de processos híbridos. A classificação dessas ferramentas é impulsionada pelo tipo de dados de processos coletados, pela percepção derivada dos dados coletados e pelos casos de uso associados que os insights suportam. Mineração de processos clássicos. Essas soluções capturam informações relacionadas a processos a partir de registro de eventos, os logs, gerados por sistemas corporativos como ERP, que é o Enterprise Resource Planning, CRM, que é o Customer Relationship Management, e SCM, o Supply Chain Management. Os detalhes coletados são usados para reconstruir os processos na condição em que se encontram, ajudando a visualizar fluxos de processo, repetições de etapas e variações em um nível macro. Ajudam ainda a monitorar de forma contínua as métricas de desempenho através dos principais indicadores de desempenho dos processos, os KPIs, identificando oportunidades de melhoria. Mineração de processos de desktop. Essas soluções coletam informações dos processos a partir de interações entre usuários finais com aplicativos no local de trabalho. Inclui teclas, cliques do mouse, IDs de objetos de aplicativo, informações de tela e outras atividades potenciais em nível de sistema. Esses dados granulares fornecem insights sobre as tarefas e atividades envolvidas na execução de um processo em um nível micro.
Os insights da mineração de processos de desktop ajudam a identificar oportunidades de automação em nível de tarefa, a gerar documentação de processos e a monitorar os processos e a produtividade dos funcionários. Mineração de processos híbridos. A demanda por uma visão unificada e holística dos processos como eles se encontram alimenta a necessidade de uma solução híbrida de mineração de processos que aproveita tanto os registros de interface de eventos quanto os de interface de usuário, oferecendo o melhor dos dois mundos. Embora essas soluções ainda estejam em seus estágios iniciais de maturidade, espera-se que elas evoluam rapidamente. A mineração de processos fornece os seguintes benefícios. Primeiro, descoberta. Descobre ou valida os fluxos de processo existentes juntamente com seus desvios, suas exceções, variâncias e as informações essenciais de passos como tempo, custo, volume e frequência. Eles também podem ser usados para criar ou atualizar a documentação do processo, que pode, por sua vez, ser aproveitada para casos de treinamento de novos funcionários e na entrega de processos em cenários de terceirização. Segundo, automatização. Captura informações extensivas do processo, como volume, custos, tempo e frequência de caminhos e etapas dos processos. Essas informações são analisadas pelas ferramentas de mineração de processos, utilizando estruturas adequadas para identificar oportunidades de automação, eliminando ou mitigando a dependência de palpites e opiniões. Terceiro, otimização. Compara os processos como estão com seus procedimentos operacionais padrões previamente definidos, para verificação de conformidade e análise de desvios em termos de caminho, tempo e custos. Ajuda a simplificar e a reprojetar os processos, identificando exceções, pontos cegos e vulnerabilidades, bem como racionalizando o número de variantes identificadas. A mineração de processos também ajuda a obter insights sobre a colaboração dos funcionários, que podem ser, então, usados para melhor alocação de recursos e ou delegação de trabalho. Quarto, avaliação. Simula vários cenários de otimização de processos e automação para prever o retorno sobre o investimento e criar ou validar o business case. As abordagens comuns de análise de simulação envolvem a configuração de cenários de what if, definindo certos atributos, usando filtros de processos para comparar etapas e examinando o impacto dos KPIs relevantes, como tempo de transferência e retrabalho. Essas simulações minimizam o risco de implementação de projetos de melhoria sem o conhecimento de como impactarão as operações em tempo real. A mineração de processos fornece os seguintes benefícios. Quinto, execução. Reduz as lacunas de execução acionando automaticamente ações com base em insights gerados, impulsionando sua integração com várias soluções complementares, como automação robótica de processos, o RPA, Robotic Process Automation, automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de casos. Uma ampla gama de ações pode ser desencadeada, incluindo alertas e notificações sobre eventos que requerem atenção, por exemplo, nas violações dos KPIs, nas violações de contratos no nível de serviço, através de e-mails ou de painel de monitoramento, os dashboards. Atribuição de tarefas a usuários relevantes ou na criação de tickets. Acionando bots e automações de RPA para realizar determinadas tarefas de alta gravidade quando um usuário não age dentro de um tempo especificado. Por fim, o sexto benefício,
Monitoramento. Permite que uma organização monitore o desempenho do processo de forma contínua e crie um roteiro para otimização e automação contínua de processos. O monitoramento de processos em tempo real ajuda as empresas a detectar gargalos e prever quaisquer desafios no cumprimento de SLAs, Critical Service Level Agreements, ou contratos críticos de serviço, ou quaisquer possíveis violações de KPIs, levando ao planejamento de soluções. 5 etapas para obter sucesso e realização de valor. Primeira etapa. Entenda o estado atual. As empresas precisam entender o estado atual de suas capacidades e os resultados de mineração de processos, bem como os possíveis resultados alcançáveis. Etapa 2. Crie um business cases para o resultado desejado. Como próximo passo, as empresas devem identificar os processos adequados para implementação de mineração de processos, criar um business cases para os resultados desejados e refinar o estado de resultado-alvo se caso de negócios não se mostrar consistente. Etapa 3. Determine o estado-alvo da capacidade. Tendo determinado resultados alcançáveis, as empresas devem mapear os requisitos de capacidade correspondentes para alcançá-los. As organizações podem passar por vários sprints de diferentes durações para passar de um estado para outro, pois eles podem estar em diferentes níveis de maturidade através de seus elementos de capacidade. Etapa 4. Identifique todos os determinantes e mapeie o caminho. Dado os mesmos estados atuais e os alvos, a jornada de mineração de processos para diferentes empresas podem tomar caminhos diferentes, dependendo de fatores ambientais como estrutura organizacional, pessoas, centro de processo, stakeholders, apetite ao risco, sensibilidade à mudança e tecnologia. Finalmente, a etapa 5, execute conforme o caminho mapeado. Tendo mapeado o caminho de execução mais adequado, as empresas podem aproveitar várias estruturas de práticas recomendadas e ferramentas para uma execução bem-sucedida. Concluindo, o mercado de mineração de processos continua a crescer rapidamente, impulsionado pelo aumento da consciência e maturidade das soluções de mineração de processos. Empresas de diferentes regiões e indústrias começaram a perceber seu papel na aceleração das jornadas de automação e transformação digital, além de fomentar o monitoramento contínuo de processos, o que é fundamental para garantir agilidade e resiliência dos negócios. Além disso, a integração com soluções de automação expandiu o papel da mineração de processos na condução de ações baseadas em fatos e orientadas a resultados. Fale conosco na AQC, Otimizando Processos. Podemos auxiliar sua empresa no sistema de gestão e otimização de processos. Aguardamos você. Obrigado.